e sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar, olha, a gente tem vários ossos pelo corpo, o menorzinho deles é aquele, ó, o martelinho que fica aqui dentro do ouvido. E o maior deles, ó, ele começa aqui assim e vai até o seu joelho, é o tal do fêmur. E tem o fêmur aqui, ele é grudado em outro lugar aqui, que é bem interessante, né? Esse osso aqui, ele é bem diferentão porque ele encaixa várias coisas nele, que é o nosso quadril aqui. Como é que o quadril é formado? Será que ele é um osso só? Será que são vários ossos? O que é mais importante que eu quero te falar é que esses dois ossos, eles estão cada vez sofrendo mais fraturas, porque a população ela está envelhecendo mais e a gente sabe que um dos maiores riscos na terceira idade é a queda. Caiu, o risco de quebrar ou o fêmur ou o quadril é muito grande. Além disso, as cidades com cada vez mais carros, meus amigos, e principalmente motos, a gente tem muito problema de acidente de trânsito e no acidente de trânsito de quem está ali em cima da moto vai pegar onde? Na perna ou no quadril. Então você vai saber tudo sobre como é que você previne quebrar esses ossos e como que são os tratamentos mais modernos para a gente realmente poder arrumar esse conjunto para ele continuar funcionando muito bem. Mas tudo isso, ó, só depois da vinheta. E já estamos aqui no estúdio com o ortopedista Gabriel Rodrigues Silva. Seja muito bem-vindo para a gente bater um papo sobre fêmur e quadril, né? Maravilha, Otávio. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir muito também. Eu até queria começar, a gente vai falar de osso, dos dois, né? Vamos falar do fêmur e do quadril, mas eu queria que o pessoal de casa tivesse um pouquinho de ideia, que a gente acha assim, o osso é o osso, né? Não é só aquela parte dura ali, né? O que compõe o osso e qual é além de segurar nosso corpo em pé, quais são as funções dele? Perfeito. Uma pergunta muito boa, tá? Hoje, quando a gente fala de osso, nós temos que entender que não é somente a estrutura óssea, envolve várias outras atitudes, outras ações. E aí é o momento que a gente vê quanto Deus é perfeito nesse quesito. Porque hoje o osso, para ele se manter, ele depende principalmente da sua vascularização. Então o osso também tem vascularização, que é fundamental. E tem todas as suas formações, as suas trabéculas ósseas, que são internas. Então, o que é trabécula? Trabéculas, vocês têm cada nome lindo para cada coisa. Isso. Inclusive, é através das trabéculas ósseas que a gente avalia também o nível da possibilidade de ter osteoporose ou não. Então, as trabéculas ósseas, elas formam a composição óssea. São através das trabéculas que nós temos um bom osso, uma boa qualidade óssea. Quando um paciente perde essas trabéculas ósseas, que é algo normal, é algo fisiológico, que vai acontecer com todos nós, independente da sua idade, a pessoa começa a desenvolver a osteoporose. Por isso que é fundamental avaliar. E aí envolve vários outros fatores, como por exemplo, a falta de atividade física, que o músculo fica mais fraco, automaticamente ele irriga menos a questão da estrutura óssea. Então existem vários fatores, alimentação, doenças sistêmicas, que devem ser investigadas também. Mas de fato, o osso não é só um osso. Ele é composto por várias outras estruturas e também a junção de outras partes que fazem um bom funcionamento e uma boa durabilidade. E que a gente tem o osso diferente de por fora e por dentro, né? Por dentro ele produz, inclusive, a fábrica do nosso sangue, né? Perfeito. Então ele é mais do que só o esqueleto que a gente chama, né? De segurar esse saco em pé. Perfeito, isso é verdade também. Hoje a estrutura óssea interna ela é muito vascularizada e ela produz sim a medula, né? A gente, por exemplo, vai fazer uma punção de medula óssea, você vai na parte interna de uma estrutura óssea. É lógico que tem ossos que têm mais, outros que têm menos. Os ossos maiores, eles possuem essa característica maior, justamente por ter mais espaço, por ter mais essa característica de produção e também de sangue. Então isso, de fato, é uma verdade. Motivo esse que quando nós temos as fraturas, tende a ter um sangramento. Então depende muito também do osso, para termos maior sangramento ou menor sangramento na sua fratura. Então, se eu vou quebrar o maior osso do corpo humano, que seria o fêmur, o que vai sair ali de dentro? Vamos dizer o seguinte, porque não é só o ossinho, a gente acha às vezes que quebrou
e é dois pedacinhos de osso para um cada lado. Não, ele tem o oco ali dentro. Perfeito. O que vai vazar? Perfeito. Para paciente que tem uma fratura óssea, principalmente quando a gente fala dos ossos mais longos do corpo, como por exemplo é o fêmur, o sangramento ósseo é um sangramento gorduroso, que a gente costuma dizer. Então, quando a gente está, por exemplo, numa cirurgia, nós conseguimos identificar se é um sangramento ósseo ou se é um sangramento, por exemplo, vascular. Ah, tive uma lesão de uma veia, de uma artéria. Eu consigo diferenciar tanto de veia quanto de artéria, características do sangue, quando também é de um osso, porque ele se torna mais gorduroso, justamente devido a essa produção óssea interna do osso. Qual o maior problema disso? Por que falamos que as fraturas ósseas são uma urgência? Primeiro, risco de sangramento, o paciente pode entrar em um choque volumétrico, não é mesmo? Justamente porque ele está sangrando muito, e o risco de trombose. O sangue que é gorduroso tende a formar as placas de trombos maiores do que os demais. Então ele tende a ter trombose um número maior de vezes do que um sangramento venoso, um corte qualquer. Então, de fato, faz diferença e trata-se de uma urgência. Que o sangue não é para ter aquela quantidade de gordura. Então, se entrou ali, pode parar em algum entroncamento ali, né? Dentro do osso, ele tem que ter essa gordura, sim, porque é onde ele está sendo formado. Mas, justamente, ele não deve sair dali. Do osso, ele não deve sair dali. Não era para estar. E tem uma uma outra coisa também, que a gente tem uma artéria muito importante que passa próximo, né? Então, às vezes, se você tem aquela fratura que realmente você tem completa, você vai tentar mexer ali de um mau jeito, um pedacinho do osso ali, ó, pode pá, na veia. Eu já tive uma experiência, isso é até um relato meu, de uma cirurgia. Eu estava operando um paciente, uma fratura de fêmur, e que na hora que a gente foi reduzir, o osso estava realmente torto, na hora que a gente foi pôr o osso no local, esse osso na redução passou na artéria femoral, a principal artéria da coxa, que vai vascularizar toda a coxa ali, e lesou. É desesperador. Essa é a verdade, é sangramento assim, aspirava sangue. E não parava. E não parava. E o principal motivo é porque o osso, ele é como se fosse uma cerâmica. Pensa em um porcelanato, um piso porcelanato. Eu gosto de usar esse exemplo, essa analogia. Pensa numa cerâmica e ela é muito afiada. Quando você quebra, ela se torna muito afiada. E o osso não é diferente. Por isso que quando nós fazemos uma cirurgia, eu, Gabriel, gosto sempre de estar com 2 luvas, porque a chance de rasgar uma é alta e também de lesar alguma estrutura. Então o cuidado tem que ser redobrado. Ah, eu entendo o que o senhor está falando, que eu lá em casa, eu e minha esposa, a gente tem pavor de que crianças subam em vaso sanitário. Pronto. Eu tinha um vizinho lá uma vez que eu vi um corte, a pessoa foi subir para botar um negócio, quebrou o vaso sanitário e cortou a perna da pessoa. Meu Deus do céu. Não... É isso. E é um corte que não cicatriza tão fácil, né? Então, e a gente tem vamos dizer o seguinte, a gente tem o fêmur grudado no quadril aqui. Perfeito. O quadril, ele é um osso que encaixa ou eles são vários ossos encaixadinhos? Deixa eu te explicar. O quadril, aqui, a gente tem até aqui, ó. Tem até um desenho aqui, fantástico. O quadril, ele é uma articulação, certo? E essa articulação, ela é composta pelo osso fêmur, no caso seria esse aqui, o fêmur, com um acetábulo. Então eu costumo mostrar, até quando eu vou mostrar isso para os pacientes no consultório, a gente fala, ó, o quadril, ele é composto pela cabeça do fêmur, que é o osso da coxa, da perna, associado com o acetábulo do quadril e da bacia. Então, a composição dos dois, nós temos a articulação quadril, que nada mais é a associação do acetábulo, que é formado por 3 ossos da bacia, com o fêmur. Então não é tão simples, mas é uma articulação e, de fato, o quadril ele é formado principalmente por essas 2 composições. A cabeça do fêmur com o acetábulo. E aí eu vou ter um desse de cada lado, né? Sim. Aqui, ó, deixa de costas aí. Só que aí eu tenho minha coluna também chegando. Quer dizer, eu tenho a parte o tronco todo tá encaixado nela e as 2 pernas também estão encaixadas nela. Perfeito. Nós costumamos dizer que o esqueleto... É o meu ponto total de equilíbrio, né? É o esqueleto axial, que envolve a coluna, a pelve e os membros inferiores, que é onde você consegue ficar em pé, ter o equilíbrio, tá? Então, de fato, a coluna na sua porção sacral, que é aquele último ali, se comunica com a bacia. E aí forma toda essa estrutura,
que se comunica com o fêmur formando o quadril. Então, se você parar para pensar, entre a coluna sacral e o osso ilíaco tem-se articulação. Pode deixar de pé aqui que eu vou até... Pode. Aqui, sacral Isso, aqui, né? Deixa eu mostrar, licença. Aí, pode ficar de pé, fica à vontade. Aqui nós temos a região sacral da coluna vertebral, tá? Que se associa ao osso ilíaco. Então aqui, a transição dos dois, nós temos uma articulação, que é a sacroiliaca. Que é esse onde a calça consegue ficar encaixada isso, aqui. na região do ilíaco, isso mesmo. É bem nessa região que é onde apoia principalmente o cinto, tá? Então nós temos uma articulação na sacroiliaca dos dois lados. Aqui na região do pubis, na frente, é uma articulação também. O pubis ele tem movimento. Ele não é colado. Não é colado. E também a outra articulação seriam os dois quadris. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 articulações aqui nessa região. Nossa, é muita coisa. Fantástico. É muita coisa. O corpo humano é fantástico. E a gente judia dessa parte, né? A gente faz horrores com essa parte, porque a gente joga todo o peso em cima dela. Aqui, ó. Para sentar para assistir televisão, eu jogo e eu dobro a minha coluna exatamente no ponto onde ela encaixa. Como é que é o sacral lá? Como é que é que o senhor falou? Na região sacral. Você faz um movimento de báscula e acaba relaxando a coluna. Hoje, ficar em pé, aí eu costumo dizer que quem está em pé sobrecarrega a coluna, por exemplo, 1x, ou seja, o seu peso. Sentou, até 3 vezes mais a sua coluna está sendo sobrecarregada. Então, ficar muito tempo sentado não é o ideal, isso eu falo para todos os pacientes, mesmo quem trabalha sentado, uma vez a cada 1 hora levantar, 10, 15 minutinhos, faz um alongamento se possível, vai no banheiro, toma uma água, justamente para você sair dessa posição. Sentado 3 vezes mais e quem está correndo ou saltando até 10 vezes mais. Então, é algo a se pensar também, e a coluna sofre, e acaba que nós não temos o costume de fazer a prevenção. Nós costumamos dizer que somos os bombeiros, né? Você apaga incêndio. Então você espera o fogo começar para você poder apagar. E não deveria ser assim. Eu costumo dizer, eu falo isso nas redes sociais, para todos os pacientes, que o melhor tratamento sempre será a prevenção. Então, se possível, a prevenção sempre será a melhor opção. E uma das formas é levantando. Movimentando. Movimente-se. Movimente-se. Então, esse movimento aqui das pernas, né, vai trabalhar a cabeça do fêmur aqui dentro do quadril, vai dar aquela ajeitada na gente, Justamente. Músculo é fundamental para todo ser humano. Todos nós vamos perdendo músculo com o passar dos anos. E em idoso, esse processo é ainda mais acelerado, principalmente devido à sarcopenia, que é essa perda acelerada de massa muscular, e o músculo protege as articulações. Então, músculo bom, articulação protegida. Então o senhor falou 2 coisas em relação ao músculo que são interessantes. Vamos Primeiro, aumenta a questão da irrigação óssea. Perfeito. Quanto mais músculo você tem, mais irrigação você tem perto do osso. Perfeito. E quanto mais músculo, melhor a articulação. Maior proteção para a articulação. Toda e qualquer articulação do corpo, seja um ombro, um cotovelo, punho, quadril, coluna, entre as vértebras são articulares também. Então, todas as articulações existem os músculos interarticulares. São os músculos que envolvem a articulação. Então, se você fortalece esse grupo muscular, você automaticamente tende a descomprimir e estabilizar as articulações. No quadril não é diferente. Quando eu peço para um paciente fortalecer o core, que seriam os músculos do abdômen, da coluna lombar, do períneo e da coxa, o paciente acaba estabilizando e descomprimindo o quadril. Ele tende a evitar ter lesões, desgaste, como por exemplo a artrose de quadril, que é muito comentada. E também para os pacientes, quando eu opero, faço a prótese de quadril, eu peço também para fortalecer, justamente para que essa prótese dure mais tempo. Todo material ortopédico tem tempo de vida útil, então ele tende a desgastar com o tempo. É esperado, é natural. Quanto melhor os cuidados, a tendência é durar mais tempo. E do que é feito um substituto de... Maravilha, boa pergunta. Isso é interessante. Isso aí. Hoje vamos falar da minha área. Eu sou ortopedista com ênfase em cirurgia do quadril. A principal cirurgia hoje que nós fazemos é a artroplastia total de quadril, que nada mais é do que a prótese de quadril.
Mas como é que é? Não, peraí, como é que é o nome mais bonito? Eu gosto desses nomes bonitos. Ela é uma artroplastia total de quadril. Boa. Ou seja, nós vamos mexer no fêmur e no acetábulo. E vamos colocar os componentes femoral, componente acetabular e os que vão comunicá-los, que é a tribologia. Nós chamamos de par tribológico. O metal, hoje a melhor liga metálica para as próteses é o titânio. Então já é comprovado que o titânio traz maior durabilidade. E esse par tribológico que vai comunicar o metal do osso do fêmur, de uma maneira simplória, e o do acetábulo, ele é feito de metal, a cabeça pode ser ou de metal ou de cerâmica. E o acetábulo pode ser ou de cerâmica ou de um plástico que se chama polietileno, que também tem uma boa durabilidade. Então ele é comunicado assim. E por incrível que pareça, ele não é preso. Ele conecta, mas ele pode sair. Por isso que pode ocorrer uma complicação, que são as luxações. É quando literalmente o quadril sai do lugar. Tá? Existem materiais específicos que dificultam isso, mas o principal fator que favorece a não ter uma luxação é ter um bom músculo. E são os músculos do core, como é que é? Quais que são? Quais que são mesmo? Abdômen. Do core, do abdômen, é o reto abdominal, lombar, períneo, que é os da bacia mesmo, e também da coxa, tanto anterior quanto posterior. Né? E fortalecendo o core, você melhora a questão do seu eixo. Né? Agora, quando a gente fala de prótese de quadril, os principais músculos que devem ser fortalecidos são os glúteos, o bumbum, literalmente, e os rotadores externos, que são os músculos mais profundos do quadril. Rotadores externos. Existem como é que faz exercício para isso, pro rotador? Maravilha. Esse aí... É isso. É assim, ó. Todo músculo, ele tem a sua função. Então, vamos facilitar. Vamos pegar o músculo do braço, o bíceps. Quando a gente faz uma musculação, quando a gente faz a contração dele, você percebe a contração e ele fica com o seu volume aumentado. Então, qual que é o papel do bíceps? Fazer a flexão do antebraço, tá? E aí no quadril a gente tem alguns músculos, por exemplo, para fazer a flexão do quadril, que vai trazer a perna para cima, para fazer a extensão e para fazer a rotação interna, rotação externa, a abdução e a adução. Então você vê que a articulação do quadril ela é completa, ela faz todos os movimentos. E para isso existem os músculos que vão agir, cada um com a sua devida função. Então a gente pede sempre para ter um bom glúteo, até porque o glúteo ele é o principal estabilizador da coluna. Então tem muitos pacientes que a gente pede para fortalecer o bumbum para não sentir dor na coluna. Isso não por uma questão estética, não só por estética, é isso aí. Não adianta preencher, tem que malhar mesmo, tem que malhar. Tem que ter músculo. Então a gente pede para fazer fortalecimento de períneo, que aí é quando vai fazer um bom fortalecimento da coxa, dos músculos da coxa, tanto quadríceps quanto tríceps, né, sural, e também os do bumbum. Que aí você vai fazendo uma academia, vai fazer uma musculação, aquela cadeira abdutora, adutora, tudo auxilia, tudo vai somando. E é um assunto bem complexo, eu diria, viu, Otávio? Porque hoje o principal motivo de lesões, principalmente entre atletas, além da sobrecarga, é o desequilíbrio muscular. O que é isso? Você pega, por exemplo, hoje um maratonista. O maratonista ele desenvolve muito a parte muscular das pernas e esquece algumas outras. Todos os músculos eles se comunicam, né? Assim, os próximos, né? Os pares, né? Então, por exemplo, vamos aqui na região do pubis, aqui na região da frente da bacia. Existem a inserção muscular do abdômen, que insere no pubis. Ele é tem o do músculo, isso, tem o do músculo. Aqui, ó, tá aqui, essa é a articulação do pubis, tá? Perfeito. Então, a musculatura do abdômen insere bem nessa região aqui do pubis e os músculos que saem, que vão fazer o movimento de fechar a perna, a adução, eles saem dessa região. Então, se você tem uma musculatura da coxa muito boa e não tem uma musculatura do abdômen boa, o que acontece? Um começa a puxar para um lado e o outro puxa para o outro. Ali. Isso, maravilha. Vou ficar em pé novamente. Então aqui nós temos o reto abdominal, que insere naquela região do pubis, e os adutores, que são esses aqui, ó. Também saem deles ali. Aí então você pensa, eu tenho um músculo da coxa muito bom, forte, que está tracionando essa região, e o do abdômen nem tanto.
Então, a força que está sendo exercida aqui embaixo é maior do que a que está vindo aqui para cima, causando esse movimento da articulação e vai puxar esse ossinho, que vai inflamar, que se chama pubalgia. E causa muita dor e pode atrapalhar os pacientes a fazer, inclusive, atividade física. Sim, essa questão às vezes do exercício físico sem acompanhamento, eu estava lendo esses dias alguns dados bem alarmantes em relação a justamente lesões, Perfeito, né? Porque ou a pessoa não conhece bem o próprio corpo, não conhece bem a musculatura. Perfeito. E o que mais acontece também é a pessoa, nossa, eu estou há 30 anos sem ir na academia, então eu vou essa semana e eu vou malhar os 30 anos que eu não malhei. Vou dar a vida. Isso, então não se faz nada do dia para a noite, não. Né? O ideal sempre é você ter um profissional para te auxiliar, pelo menos eu costumo dizer isso para os pacientes, se você não tem no momento condição de ter um personal para te acompanhar ou um fisioterapeuta, você precisa de um professor principalmente para montar o seu treino e, se possível, assistir o seu primeiro treino, para ele identificar as suas falhas, para ele já te corrigir. Falha de postura. Isso é o que mais causa lesão hoje nas academias. A pessoa vai lá, quer malhar, quer entregar a vida e não é assim. Então eu sempre falo para os pacientes, se possível, tenha algum profissional para te auxiliar, para te guiar e também que seja algo progressivo. Algo fundamental, respeita o seu corpo, respeita os seus limites e vai progredindo aos poucos, um dia após o outro. O que a gente pode então fazer hoje? Que a gente tem tantos avanços na medicina, talvez seja a área humana que mais avança, graças a Deus, né? E que já avançaram muito com arma, vamos avançar mais com medicina, que eu acho que a gente ganha muito mais. Isso. Se a gente fosse, por exemplo, tivesse um trauma de um acidente de trânsito ou de um idoso ali nos anos 2000, para a gente ter uma noção do que é a evolução da medicina, principalmente numa área tão importante, né, que é o nosso quadril aqui, como é que é o nosso centro do equilíbrio, você usou outra coisa. O eixo axial. Eixo axial, maravilha, olha maravilha. aí, né? Ah, eu não estou mais com aqui dor no quadril, não, estou com dor no meu eixo axial. Muito mais chique, gente, vocês têm que saber se vender. Qual que é a diferença entre uma cirurgia lá nos anos 2000 e hoje? Tá bom. É lógico que a gente tem que lembrar da evolução dos materiais, que evoluiu-se muito, fato. As técnicas cirúrgicas cada vez mais preservadoras, que a gente fala que são minimamente invasíveis. Então, antigamente fazia-se cortes maiores, hoje faz-se cortes menores, é possível. E também, é claro, o tempo de ação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma fratura de fêmur, que é uma urgência ortopédica, recentemente atendi um paciente que chegou ao nosso hospital por volta das 8, 9 horas da manhã com uma fratura de fêmur. Operamos esse paciente por volta das 16 horas, devido ao jejum que tivemos que aguardar. 20 horas esse paciente estava andando. Então, esse tempo de ação já é acelerado. Devido à tecnologia, faça um diagnóstico precoce, mais preciso, mais rápido e também devido à tecnologia, tanto do desenvolvimento dos acessos cirúrgicos, como também dos materiais, facilita a reabilitação do paciente. Então, põe esse paciente para andar o mais rápido possível. Ou seja, antigamente, além do quebrado, digamos assim, o lesionado, você ainda tinha que se recuperar da sua lesão e mais do corte, da cirurgia, ou seja, do machucado que a cirurgia fazia. Perfeito. Hoje, com os furinhos ali, bem mais rápido, tudo menos certo. Invasivo, menor sangramento, recuperação mais rápida do paciente, literalmente. E por que ele precisa? O cara que acabou de quebrar o osso, vocês botaram o cara a andar, por quê? Assim, já no mesmo dia? Por que precisa fazer? Que maldade! É isso. Vamos lá, esse é um assunto bem interessante, bem polêmico. É lógico que tudo depende das condições do paciente. O paciente tem que ter condição também. E a cirurgia também tem que ter sido bem sucedida. Vou dar o exemplo, meu principal exemplo, que eu faço a cirurgia de prótese de quadril, da artroplastia total de quadril. E que antigamente, quando se fazia essa cirurgia, deixava o paciente deitado 1, 2, até 3 dias, de preferência imobilizado, com as pernas imobilizadas, amarradas mesmo, para ele não movimentar. Hoje, paciente que eu opero, por exemplo, no período da manhã, cirurgia bem sucedida, com 6 horas ele irá andar. Eu ponho ele para andar no período da tarde. Principal motivo hoje, quando a gente coloca um paciente em pé, principalmente pacientes idosos, paciente deitado, idoso deitado, aumenta o risco de ter pneumonia, aumenta o risco de ter trombose e também de
nós costumamos dizer na medicina que o paciente, principalmente idoso, ele tende a ir afundando, vai piorando o seu estado clínico, principalmente em idosos. Então, quanto antes nós movimentarmos esses pacientes, nós diminuímos esses riscos. Então, é fundamental, inclusive para a perda muscular. Músculo que não movimenta entre 6 e até 8 horas começa a morrer. Então, você começa a perder músculo quando você fica muito tempo parado. Por isso, queremos que esse paciente ande, queremos que esse paciente movimente o mais rápido possível. Então vai ser bom para ele. Vai ser muito bom para ele. Vai ser muito bom. E a diferença de recuperação entre um paciente bem nutrido, aquela pessoa que come todos os grupos alimentares, como a gente fala, né? E o cara que vive no miojo, no fast food, que está sempre correndo, tem diferença? Perfeito. Tem muita. Igual comentamos, existe o obeso desnutrido. Não é porque ele está grande, volumetricamente falando, que ele esteja nutrido. Não. Um paciente que tem uma boa nutrição, que tem uma boa qualidade de massa muscular, e isso a alimentação é fundamental, ele tende a se recuperar mais rápido. Ele tende a ter força. Então, isso é importantíssimo. Você ter uma boa nutrição, sem falar no processo de cicatrização. Paciente desnutrido aumenta o risco de não cicatrização, aumenta o risco de infecção. É aquela ferida que não fecha, aquela ferida que vai infeccionar e que pode dar outros transtornos também. Então, exemplo, um paciente que tem baixa ingesta de proteína. Esse paciente é um sério candidato que nós temos que ter o dobro de atenção quanto à cicatrização da ferida dele, porque vai ser um processo mais lento, mais dificultado por falta de proteína. O pessoal agora está na moda do Ozempic e do Mounjaro, né? E eu vi que ele tem algumas, né, reações no corpo. Perfeito. Estou tomando Mounjaro, quebrei o quadril, posso fazer a cirurgia? Se for uma fratura, sim. Trata-se de uma urgência. Cirurgias eletivas, como por exemplo a prótese de quadril, o paciente que faz uso de Mounjaro deve se esperar 21 dias. Já tem novos protocolos que falam em 2 semanas, mas hoje no Brasil ainda o CRM pede 3 semanas, devido a algumas complicações. Complicações cardiológicas, complicações com anestesia e também com a recuperação desse paciente. Então, assim, tem que ser muito sincero. Isso acontece muito, o paciente às vezes nega ou omite, né, e pode ter problemas graves. Por isso que todos os anestesistas, quando vão anestesiar os pacientes, gostam de fazer a consulta pré-anestésica, que a gente fala, onde ele vai questionar se o paciente tem algumas doenças e se faz uso de algumas medicações, entre elas o Mounjaro. E tem que falar a verdade, tem que ser sincero. Tem que falar, porque corre risco de vida, inclusive. Infelizmente a nossa entrevista voou, mas eu queria que o senhor deixasse um recadinho para o pessoal que está lá em casa, deixasse seu Instagram também, para quem quer te seguir. Tá? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, então, meu nome é Gabriel, as redes sociais eu até deixo aqui, o Instagram eu gosto muito também, é Dr. Gabriel R. Silva, onde lá eu trago mais sobre prótese de quadril, sobre artrose, principalmente questão de idoso, e falamos muito sobre prevenção. Afinal de contas, como eu bem citei aqui, a minha concepção é que todos nós merecemos ter uma excelente qualidade de vida e a melhor maneira de se tratar sempre será prevenindo. E é isso aí, com essas dicas a gente se despede. Até o próximo programa e um grande beijo.